Não faz sentido fazer um projeto que vai ser lindo e maravilhoso, mas que não é você, né? Porque é você que Exatamente, ocupa o espaço. Então, se exatamente. você está desconfortável dentro do seu próprio espaço, você fica irritado, você fica Sim. tenso. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante com uma cliente muito especial. Ela é cliente super amiga e a gente vai falar sobre casa, sobre projetos, sobre a importância de se pensar qual a melhor forma da gente habitar o espaço da gente. Por muito tempo a gente acreditou que design era só estética, que era só deixar bonito, e a gente vai bater esse papo hoje para vocês poderem entender que vai muito além. Então, a nossa convidada de hoje é a Marlene Pereira. Ela é presidente da Escola de Paz do Brasil, né, Marlene? Sim, Fala um sim, pouquinho de você para o pessoal. sim. Eu sou Marlene de Fátima Merege Pereira. Eu gosto muito do meu nome Merege, que tem toda uma história por trás do que veio meu avô da Síria, fugindo de guerras, que continuam guerreando até hoje lá, Continua. naquele trecho lá, né? E sou casada com o Zé, há 44 anos, 2 filhos, 2 netos lindos, o Vicente de 7, a Helena de 5. Então, e realmente eu sempre dei, como eu dou muito valor para a família, eu acabei dedicando praticamente todo o meu tempo livre para uma associação chamada Escola de Pais do Brasil, que a gente faz um trabalho junto aos pais sobre educação de filhos. Então eu tenho assim, muito amor por esse trabalho, porque a gente vê que está fazendo alguma diferença na vida de alguém e a gente está contribuindo para fortalecer e construir também um futuro melhor. Porque tudo passa pela educação e tudo se inicia na família. Sem dúvida. Então é isso que eu acredito e nisso que eu estou, né, além de todas as minhas atribuições em casa, com a família, né? E sou aposentada da profissão, mas eu costumo dizer que eu trabalho mais agora do que quando eu tinha o trabalho fixo e a carga horária, né, todo dia. Mas eu acho assim que está bem gratificante eu priorizar realmente o cuidado com a família. Com certeza. Meu pai tinha uma frase que ele falava com a gente sempre assim, que a família é a base da sociedade. Sem uma família saudável, você não tem uma sociedade saudável, Não né? tem, não tem. E eu costumo também dizer assim que até para os associados, que nós somos em torno de 500, né? Eu falo assim para eles, assumam o seu protagonismo, assumam que o nosso trabalho é super importante, principalmente nos dias de hoje. Então, realmente a gente precisa valorizar e confiar que realmente o nosso trabalho vai contribuir, vai fazer a diferença. E o que seria do futuro se a gente não acreditasse que a gente pode contribuir e deixar um legado? Sim. Deixar um legado como mãe, um legado como profissional, um legado como voluntária. Né? Eu acho que isso faz muito sentido para mim. Sem dúvida. Falando de família, e vamos falar um pouquinho de casa, Marlene. Sim, A gente já fez vários projetos juntos e eu sim. queria que você falasse um pouquinho assim, o que te motiva a procurar um profissional para projetar tua casa, para projetar um imóvel que você está fazendo como investimento? O que te motiva a fazer isso? Bom, eu acho assim que todos nós temos um dom. Eu posso querer alguma coisa, mas você daqui a pouco precisa de alguém para te orientar. Né? Sim. Orientar em relação às cores, em relação principalmente para mim, a otimização do espaço, né? Porque você, tendo um profissional para te orientar, então o projeto fica muito mais interessante. Eu sei bem o que eu quero, mas às vezes eu não sei como colocar aquilo num espaço, né? Sim. Então eu acho super importante. Agora, uma outra coisa que eu acho fundamental é você confiar no profissional que você está contratando. Fazer sentido esse relacionamento com a pessoa, né? Conhecer essa pessoa. E eu coloco muito a questão da ética também, muito, um fator muito importante. Você confiar. Se a pessoa está dizendo aquilo, é porque realmente ela acredita que vai atender a minha expectativa. Né? Eu acho que é por isso que deu tão certo essa longa trajetória nossa juntas, Pois né? é. Não só no ambiente onde eu vivo, mas também o ambiente que eu invisto, o ambiente que eu trabalho.
Então, tem toda essa história. O nosso primeiro projeto aqui em Curitiba com você foi na Moverte, né? Foi um escritório. Foi uma reforma gigantesca que a gente fez. Praticamente a gente refez a casa do escritório. Refez a casa. E o que foi muito interessante é que me chamou muita atenção, ela diz assim, de tudo isso aqui, o que você quer aproveitar? O que você gosta? O que tem sentido para você? O que né, te lembra alguma coisa importante na sua vida? Então, isso me impactou bastante, porque você não foi aquela profissional que não quer começar tudo novo. Não, você disse, tem algum objeto, tem alguma coisa que você queira trazer aqui para dentro, né? E a gente fez realmente uma composição de muitas coisas que eram importantes para nós, desde uma cadeira, desde um quadro, desde um objeto, e tudo isso aí a gente fez um trabalho muito bom. Então, até atualmente, eu estava conversando com umas pessoas que passaram pelo escritório, né? Eles estavam em transição, enquanto um amigo que precisava de um ambiente, ele usou por um período até ficar pronto dele, e ele falou assim, gente, aquele escritório é o máximo, aquele escritório, todos que iam me visitar, falavam, que lindo escritório. E eu acho muito importante isso, quando você recebe, seja no seu escritório, seja na sua casa, é que a pessoa se sinta acolhida, né? Que sinta que tem uma energia boa naquilo, que aquilo foi feito com amor, que aquilo foi feito com cuidado, né? Que todos se sentissem bem naquele ambiente. E ele falou, e essas pessoas que passaram por lá estavam comentando comigo dias atrás que eles estavam sentindo falta daquele ambiente, né? Tão acolhedor, tão de bom gosto, né? E tão funcional ao mesmo tempo. Porque eu acho que funciona a partir do momento que você é profissional, fazem também uma coisa funcional. Você que me conhece há bastante tempo, quando eu falo, estou imaginando isso, e quando é me oferecido uma coisa, eu olho a praticidade. Aí eu digo assim, entre a beleza e a praticidade, eu quero os dois, mas se tiver que alguma coisa ficar de lado, seria a beleza, porque eu gosto muito de praticidade. E você é muito, a Marlene, eu falo que é uma das poucas pessoas que eu conheço que ela é direta. Não tem Gostei, meio não termo. gostei. Gostei, não gostei, não é, e tá tudo certo. Exatamente. Né? E quando eu falo, vou pensar, daí a gente conversa a respeito, né? É. Mas eu acho que é isso, porque a casa vai ser da gente, o escritório vai ser da gente. Exatamente. E tem que fazer tudo que está ali sentido para você e o que você quer. Não faz sentido fazer um projeto que vai ser lindo e maravilhoso, mas que não é você, né? Porque é você que ocupa o espaço. Exatamente. Então, se você está desconfortável dentro do seu próprio espaço, você fica irritado, você fica tenso. Sim. É terrível isso. E quando assim eu chego na minha casa, eu dou uma respirada e digo assim, que delícia. Eu chego naquele escritório, ai, que lindo. Então, aí o último projeto que a gente fez junto, que tínhamos que contentar 3 pessoas com personalidades diferentes. Né? Quando a gente cuidou, escolheu, porque eles não quiseram se envolver, e olha a responsabilidade nossa, com que todos eles se sentissem bem. E assim, eu já comentei com você, assim, a alegria foi quando eles entraram, olharam, né? E ficaram, se hospedaram, tomaram conta já do ambiente, e os 3 amaram, né, a proposta, se sentiram bem, se sentiram acolhidos naquele ambiente, e tanto que a minha neta de 5 anos disse assim, vó, esse aqui foi o melhor hotel que eu já parei. Querida. Então, a Helena de 5 anos, né, para ela aquilo lá, como ela estava indo lá de passagem, para ela era um hotel, né, e ela disse que tinha sido o melhor hotel da vida dela. Ai, que querida. Então, aquilo lá, e aí eu falei assim, Lu, os sofás, eu gosto de sofás porque eles gostam de deitar, né? Então, quando eles chegaram, eu vi que se esparramaram e deitaram, eu falei assim, adoraram esse ambiente. Missão cumprida aí. Missão cumprida. Então, é isso aí que faz com que a gente ainda não tenha só um vínculo profissional, mas tem um vínculo amoroso, um vínculo especial, né, com a pessoa que está te atendendo, né? Eu gostei muito quando você fala, por exemplo, da escuta que o profissional tem do cliente, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, no caso lá da Monverte, eu não sei se você lembra, que antes da gente começar o briefing, eu perguntei para vocês, me falem 3 palavras que vocês querem que quem entrar aqui sinta. Né? E aí foi falado transparência, segurança e cultura, né? E foi isso que a gente imprimiu. E na época foi diferente, porque eu falei muito com vocês, eu falei, a gente precisa abrir essas janelas
para todos os ambientes, para entrar a luz natural, para que as pessoas vejam o verde, porque todos trabalham no computador, precisa ter descanso visual. E vocês acataram essa ideia, né? Então, essa percepção que essa pessoa que trabalhou lá, que teve lá, sentiu e que sente falta, é isso, são essas coisas invisíveis que às vezes um profissional pode te orientar e que você é quase intuitivo e você não tem isso consciente na tua cabeça, mas você, depois que você vivencia, você entende. A mesma coisa desse último projeto que você falou, né? 3 personalidades diferentes se sentiram bem lá. Não é por acaso que isso aconteceu, porque a gente não trabalhou só a estética, né? Eu costumo falar que a estética é a última coisa. E eu acho que o casamento da gente dá muito certo, porque você é muito prática, né? Então você quer ver o funcional, que é por onde a gente começa mesmo. Sim. Não adianta você ter um ambiente lindo que não funciona. Ele vai te irritar, né? Espaço, né? A gente pensou muito no espaço livre, né? Para as crianças, a parte do conforto deles. Tudo bem se derrubar um refrigerante, apesar que eu não tomo refrigerante, derrubar um suco, alguma comida, né? Que fosse fácil. Então, acho que realmente tudo isso, essa leitura você faz muito bem quando eu peço as coisas. E essa das cores também. Eu gosto muito, porque às vezes você ama o vermelho, mas o vermelho não é apropriado para aquele ambiente. Exatamente. Né? Ama o roxo, e aí você precisa respeitar também o que o profissional está te orientando, né? Porque realmente você pode adorar, então vamos botar uma almofada roxa, uma almofada vermelha, mas... E eu gosto muito de cores claras, né? Então eu sou assim, bem básica nas cores, eu gosto... Até tem uma situação que eu gosto muito do tom bege clarinho, assim, né? E os meus filhos vão mais pro cinza, né? Então, eles, mãe, bege. Eu falei, bege, você é cinza, né? E o ambiente deles fica gostoso porque tem a cara deles e o meu tem a cara. E quando um construtor viu o projeto bege, portas beijinhas, era tudo clarinho, não vai prestar isso aqui. Aí quando ele voltou no apartamento, disse, que maravilha, ficou tudo isso aqui, né? Nunca tinha imaginado. E é isso que é bom do profissional, porque essa imaginação, como vai ficar no futuro, às vezes nos falta, porque você não é da área, você não estudou para isso, né? Então, eu acho assim que em todas as áreas, seja na área do design, seja na área, qualquer área, você precisa escutar o profissional. Aí, e se fizer sentido para você, vamos trabalhar juntos, né? Na verdade, é um diálogo, né? Sim. Não, eu acho que um projeto ele não pode ser só na versão do profissional, e também não só na do cliente, é um casamento, né? A gente, na verdade, faz um casamento, porque um projeto demora tempo, né, Marlene? A gente começa, a gente se reúne, aí tem o processo da obra, então não é uma coisa de curto prazo. E uma coisa que eu gosto sempre de falar e que a gente tem bastante é muita franqueza, né? Muita transparência. Eu costumo falar para todas as pessoas que fazem um primeiro projeto com a gente, que eu vou ser muito sincera e vou ser muito franca, e eu espero que eles também sejam com a gente, porque o projeto só vai dar certo se tudo ficar muito claro. E uma outra coisa que a gente costuma falar e que também a gente conversa muito é que a gente nunca vai chegar no 100% de perfeição, mas 99% a gente consegue, se tiver transparência. Sim. Porque às vezes as pessoas têm medo de falar assim, eu não vou falar tal coisa porque ela vai achar que é bobeira. Ou, às vezes, a pessoa se sente ofendida quando a gente proíbe, ou proíbe não, quando a gente diz, olha, isso não vai funcionar, né? Essa semana eu tive num cliente que é um escritório corporativo e tentei argumentar de todas as formas com ele que o piso que ele queria usar não ia dar certo, porque cadeira vai arrastar, porque vai ter muito trânsito de pessoas, se ele tivesse que fazer uma manutenção, ele teria que quebrar todo o piso para fazer a manutenção. E ele insistiu porque na Europa se usava esse piso. Conclusão, ele está refazendo todo o piso agora, porque ele usou o piso que não foi o indicado. Então, essa confiança também, sabe? E eu gosto muito porque a gente tem que conversar muito, assim, você tem que falar, por que você está propondo? Né? Até nos nossos memoriais sempre vai a ficha dos certificados que o produto que a gente coloca tem, qual é o fornecedor, se esse fornecedor dá respaldo, se ele não dá. Isso tudo é importante para o cliente para trazer segurança, porque não é um investimento barato, né? Não, não é. Falando em revestimento em piso, quando nós fomos escolher, né, dos empreendimentos, dos apartamentos, fomos escolher o piso. Então, você foi selecionando e diz, olha,
Eu falei assim, eu quero esse tom. Aí a gente foi, eu digo assim, esse não. Você dizia, e esse até pode ser. Aí a gente foi, né, indo aqui e dizendo assim, mas qual a diferença de um e de outro? Aí a gente foi conversando e chegamos a um piso que realmente era o mais correto, mas que também me agradava muito, né? Exatamente. Então, realmente, você precisa investir tempo nisso. Com certeza. Porque já aconteceu, assim, que eu soube de pessoas faz aí que eu não quero nem me incomodar. Mas como não vai se incomodar? E depois, quando você for entrar, como que você vai se sentir naquele ambiente que uma pessoa, você terceirizou tudo, cores, texturas. Tem uma textura que eu sinto acolhimento, e a textura que eu não é muito fria para mim, né? Então, eu acho que tudo isso aí tem que ser, né, explorado. E a leitura que o profissional faz para a gente, do que a gente quer, isso também é muito importante, porque ela dá as opções, ela conhece o mercado, ela conhece onde tem, então a gente vai só realmente já mais direcionada, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho assim um investimento, sabe? A gente está falando de investimento, eu acho que você ter um profissional para te assessorar, ou até mesmo para te ajudar a escolher, ou às vezes até escolher por você que você não se sente bem para escolher aquele que você não conhece, mas eu acho que vale a pena esse investimento e a confiança. Você precisa confiar, né? Porque já uma pessoa já me falou assim, eu detestei todo o trabalho. Daí eu falei assim, mas você ajudou a escolher? Você disse que você não se sentia bem com tantos espelhos, né? Pequeno ambiente, ela te indicou para ampliar o ambiente, mas se você não gosta de se ver no espelho, você deveria ter dito isso para ela. Se não fala, não Se tem não como fala, a adivinhar. profissional não sabe, né? Mas também, às vezes, a profissional, não, é isso aqui, senão o outro não vai ficar bem. E a pessoa não tem segurança do que ela quer. Aí ela aceita. Aí ela aceita e depois não se sente bem. Então, essa relação de confiança, eu acho que é em primeiro lugar com o profissional. Aí você precisa conversar com o profissional, ver o estilo dela, né? Tem que ser bem transparente de novo. Se uma pessoa tem um estilo e ela não quer mudar aquele estilo de trabalho dela e não é o seu, então não pode. Não vai dar liga. Aqui no escritório já aconteceu de chegar pessoas assim num estilo completamente clássico. E aí eu indiquei para ir para outro profissional, porque não é a nossa pegada. A gente até faz esteticamente correto, mas é diferente quando a pessoa se identifica, né? Eu acho que isso tem que ter tem que ter muita clareza do que você pode fazer, e essa sinceridade é importante, porque na verdade a gente não vai fazer um projeto. Eu quero fazer 10, 15 projetos para o mesmo cliente. Para isso ele tem que ter uma sinergia, tem que entender o que ele quer fazer, né? De novo, a gente tem falado muito isso, mas a gente trabalha para o cliente, não é... Aqui no escritório eu tenho muito claro e falo muito isso com as meninas, que a gente faz, lógico, se a gente tiver ambientes que a gente possa colocar em capa de revista, maravilhoso, mas a gente está trabalhando para o cliente, a necessidade dele. E acho que isso foi muito quando a gente fez aqueles imóveis teus, que você comprou como investimento, que hoje você usa para alugar e tal. A gente não tem uma foto daqueles apartamentos, né? E eles ficaram super bacanas, super planejados. E acho que atenderam bem acho que inclusive valorizaram, né, teu imóvel. Como é que você sentiu isso? Sim, porque quando tem uma obra, o pessoal é muito curioso, né? E muitos entraram enquanto estava lá finalizando com a marcenaria. E todos eles falaram assim, mas o seu apartamento é o mais bonito daqui, é o mais bonito dali, né? Então, e não tem rotatividade. A pessoa, né, só tem um que se mudou, eu estava lá transitório que se mudou, mas o apartamento não ficou uma semana. Tinha lista de espera, só deu tempo de mudar e voltar. Porque ele está pensado no aproveitamento do espaço, nas cores, né, que a pessoa se sinta acolhida naquele ambiente também, de todos os ambientes do imóvel. Então, eu acho que ele foi um excelente resultado também. Os materiais que a gente escolheu também são materiais resistentes, próprios para um apartamento de aluguel, né? Sim, sim. Então, sem perder tudo pensado onde a mulher vai colocar a bolsa, onde vai colocar os seus sapatos, onde vai pendurar a toalha, né? Então, esses detalhes eu gosto, porque eu gosto muito que esteja tudo muito organizado, que tudo tenha o seu lugarzinho certo. Então, eu penso na gaveta para isso, na prateleira para aquilo. Então, a pessoa entra lá, adora aquilo porque, nossa, pensou em tudo. Ou daqui a pouco ela nem nunca tinha pensado naquilo e tem lá, né? Isso é muito, eu acho muito bacana. E ela vê a vida dela organizada, né? Então, ela não está num imóvel que é provisório. Exatamente. Ela está num imóvel que é alugado,
né? Agrega um valor gigantesco para o teu imóvel e traz um conforto para o teu inquilino. O inquilino vai querer ficar de fato, né? E não foi pensado assim, faz de qualquer jeito que vai entrar alguém aqui, não. Foi pensado como se eu fosse morar lá. Eu acho que essa é a diferença nos imóveis que a gente investiu. Eu pensei tudo como se, o que eu quisesse, como que eu fosse morar. Onde eu guardo isso, onde eu guardo aquilo, onde eu penduro isso, né, tudo. Então, eu acho que isso porque ficou tão bacana o projeto, tão bacana depois de tudo pronto, porque foi considerado que o que é importante para mim é isso. Então, vamos colocar aqui também. E pensando, por exemplo, eu acho isso que você está falando muito legal, porque no início você começou falando da família, né? Sim. Então, quando a gente procura, porque às vezes as pessoas procuram um imóvel, querem que a gente faça projeto como investimento, como agora a gente está com 2 imóveis ali no Croma, mas ele só vê no investimento. E às vezes as pessoas esquecem que uma família vai usar aquele espaço, né? Então, olha como isso faz sentido, isso que você está falando, porque você representa a Escola de Pais do Brasil, que trabalha famílias, e todo investimento seu, você está preocupado com a qualidade de vida que famílias que você nem conhece vão estar ali usando, né? Então, Mas é que assim, como eu me sinto tão bem na minha casa, eu quero que todos tenham essa oportunidade de chegar onde estão morando e se sentirem bem, porque é o nosso refúgio. sem dúvida. Né? E você sempre tem um cantinho da casa que você gosta mais, né? Mas todo faz parte. Sim. Seja o seu escritório, seja a cozinha, seja a lavanderia, seja o quarto. Eu acho assim que o quarto deve ser o santuário de toda e qualquer família. Por isso que naquele quarto, até eu digo assim, se vocês tiverem que tomar alguma atitude com o seu filho, seja criança, adolescente, não utilize o quarto, porque o quarto é nosso santuário. Vai lá pensar no quarto. Eu digo, não façam isso. O quarto não é para pensar, o quarto é para você, é o seu repouso, é para você dormir, descansar e não ter memória que lá você teve que muitas vezes pensar. Né? Então eu acho que o quarto é um refúgio da gente, por isso que deve ser muito pensado, né? A cozinha, tudo, acho que tudo, né? Mas onde que é o seu refúgio? O meu refúgio é o quarto. Então, no quarto não se resolve problemas, no quarto não se... o quarto é você chegar, ler, descansar, até assistir um filme, né? Eu oriento tudo isso nos nossos trabalhos, da importância da sua casa, mas principalmente do quarto. Fala um pouquinho para gente, agora que você tocou nisso, por exemplo, como é que você, da Escola de Pais no Brasil, vê a questão, por exemplo, assim, de salas de jantar, você falou da cozinha, Das refeições das em família. refeições. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência da família dentro da casa. Na casa. A gente sempre orienta que pelo menos uma das refeições seja em família. E que a mesa não é o lugar também de se resolver problemas, e sim de compartilhar como foi o seu dia. Você pode até trabalhar assim, o que foi um ponto positivo, o que foi mais, assim, a melhor coisa que te aconteceu no dia. Sim. E qual é a coisa que te entristeceu, né, para a gente conversar. Mas não para eu falar assim, a sua nota está baixa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não arrumou seu quarto, né? Então, ali é um momento de conversa. De paz. De paz. Então, até para a comida te fazer bem, né? Sim. De fazer digestão. Sim. Então, a gente fala muito isso. Quando eu entrei com o Zé na IPB, há mais de 34 anos atrás, sempre diziam assim, na hora da refeição desliga a televisão, porque o vilão na época era a televisão. Então, a primeira coisa que a gente tirou foi o momento assim da televisão. A gente não comia em sofá assistindo televisão, nada. O momento da refeição era sagrado. Sim. Os nossos filhos foram crescidos no interior, onde a gente se conheceu, sim, que a gente podia fazer o café da manhã junto, o almoço junto, o jantar junto, tudo junto, né? Agora, em Curitiba, é um pouco diferente. A gente sabe que são horários diferentes. Então, por isso que a gente orienta que pelo menos uma refeição seja em família, com pai, com mãe, é claro, né, dentro do possível, porque se só vive com a mãe ou só com o pai, né, ou com a avó, então é diferente, mas a refeição, e em último caso, assim, se for impossível, na semana, no sábado, no domingo, que estejam fazendo programação juntos. Então a gente sempre tem dito isso, porque isso
E você constrói isso desde até mesmo antes da concepção. Quando, no passado, quando a gente entrou na Escola de Paz do Brasil, que a gente chama de carinhosamente de EPB, estávamos descobrindo a importância de conversar com o feto dentro da barriga da mãe. E hoje a gente já te diz a importância de você, antes, quando estiver pensando em ter, né, um filho, você já se preparar para isso, com a sua saúde, com a sua alimentação, não ter vício nenhum. E isso aí você já está construindo, né, a concepção e depois o nascimento. Tudo você precisa acompanhar. E isso precisa de reflexão, precisa de investimento. E a gente sempre fala que a gente paga a fatura. Quanto você investiu? A sua fatura será positiva ou será negativa? E a refeição é um investimento. A convivência é um investimento. Você cuida do seu filho desde lá antes da concepção. Aí quando entrar na adolescência, que é uma fase mais desafiadora para todos, não que seja mais difícil, mais desafiadora, você investiu, vai ser mais light essa convivência, né? Então a gente sempre diz, família é um investimento. Ter filhos, você precisa investir. A gente não pode fazer tudo do mesmo jeito que os nossos avós fizeram, nossos pais fizeram, que nós estamos num mundo agora tecnológico. Os nossos filhos já nascem, né, tecnológicos. E nós, na faixa etária nossa, a gente ainda é analógica e lutando para você usar as ferramentas. E sempre que as ferramentas tecnológicas sempre seja a seu favor, não você ser escravo dela. Isso. E o que está acontecendo é isso, na vida nossa profissional, de amizade, sempre você está, né, conectado, preocupado, tem que ser tudo de imediato. E por isso que eu digo assim, que qual foi a melhor coisa com o nascimento dos meus netos? Foi voltar à contemplação. Que legal. A contemplação. E você vê, tudo isso que você está falando, eu fico pensando na importância de um design bem feito, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que design é coisa de luxo e não é. Não é. Às vezes é qualidade de vida. Qualidade de vida. E às vezes quanto mais simples, quanto mais difícil, aí sim que o design faz a diferença. Exatamente. E quando você consegue criar ambientes onde tudo isso pode acontecer, então uma área onde a família possa socializar, né, uma área onde a família possa se reunir para um momento de intimidade. Sim. A alimentação, quando você falou, é muito bacana porque ela mexe muito com o sensorial. Ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem textura. Ela é um momento onde você dispara vários sentidos. E que bacana se você tem um lugar legal que te traz isso, né? Exatamente. De conforto. E eu sempre fui, até minhas amigas dizem que eu sou muito agregadora. Eu sempre fui daqui, toda a família, passar Natal, Dia das Mães, eu sempre gostei muito disso. E eu lembro que lá no interior, uma vez eu falei assim, tem a fulana que faz tão bem, esse ano a gente não vai falar aqui, né? Não vai fazer nada. Daí o Vinícius, que é o filho mais novo, disse assim, mas não está tendo cheiro de Natal nessa casa. Olha só que legal. E aí eu cuidei para sempre ter um cheirinho. Né? E da tradição tem o meu arroz de forno para eles, né? E é memória. A gente tem memória qual a melhor comida que a mãe fez para gente, né? O pai, o que fez para gente, né? Então, isso tudo começa onde? Na refeição. E está se perdendo isso hoje. E daí para a refeição você precisa de ajuda. Onde é que você vai colocar a mesa? Cabe essa mesa grande aqui? Não cabe? Então está tudo interligado. Por isso que você se sente bem em casa. E isso também influencia de como utilizar aquele espaço, né? Eu gosto muito dessa sua fala, porque é o maior discurso que a gente tem aqui no escritório. A gente trabalha muito com história de vida da pessoa. Então, quando você contou lá da Monverte, que a gente, inclusive na Monverte, quem chega lá não sabe qual móvel a gente aproveitou e qual que é novo, né? Não. A gente conseguiu integrar super bem. Você tinha móveis ali que você queria aproveitar e a gente conseguiu fazer. Esses dias eu estava conversando com outro cliente e até fui tentar convencê-lo a mudar a mesa de trabalho dele. Ele virou para mim e disse, não, Lu, essa mesa foi a que eu comecei e eu quero continuar com essa mesa. Então, a memória afetiva ela é importante, seja onde for, ambiente de trabalho, casa, onde for, ela é importante, a gente tem que preservar. E quantas relações a gente pode construir quando a gente está num ambiente saudável, seja no trabalho, seja em casa. Então, o design ele é muito além da estética, né? Eu falo que a estética é a cereja do bolo, é o finalzinho depois que está tudo pronto.
Mas primeiro você tem que pensar nas pessoas. Eu já tive uma cliente, inclusive lá em Videira, que ela me pediu para criar um altar. Ela tinha uma coleção de santos, só que ela não queria que ficasse exposto, porque nem todo mundo entendia a adoração dela. E a gente criou num ambiente super bacana. Então, às vezes as pessoas têm coisas que são tão delas e que a gente precisa dar valor para isso, porque é isso que faz sentido na vida, né? Não é o que você... Isso também tem muito a ver hoje com o que a gente está falando muito assim, de luxo, de novo luxo, de hoje ser mais experiência. Então, essas memórias que a gente forma e que vão com a gente para o resto da vida são as que vão nos fortalecer. Então, olha como o ambiente pode te deixar mais forte, mais confiante, mais ativo, ou ele pode te desestimular. E esse ambiente não precisa, como você disse antes, de ser de luxo. Não. A memória que eu tenho da minha, eu já chamo de avó, ela era madrasta da minha mãe, né? Era a cadeirinha de palha, aquela mesinha, aquele fogão a lenha, né? E era tudo simples, mas tudo pensado para receber a gente. Quando a gente chegava, ela via a gente chegando, já ia lá com a chaleirinha dela, no fogão a lenha, esquentar água, porque eu adorava chá de erva cidreira, e daí ela botava a gente sentada ali na cadeirinha de palha, naquela mesa, na cozinha grande, todo mundo sentava ali para conversar e tomar o chá. Né? Então não precisa de luxo, você só precisa pensar como que você vai tornar tudo aquilo muito acolhedor, que as pessoas queiram ficar com você naquele ambiente. Eu lembrei de uma cadeira, eu tenho uma cadeira lá em casa, quando eu estava escolhendo a decoração, né? Daí eu gostei de uma cadeira, falei assim, essa cadeira gira, mas ela não vai ficar nunca do jeito assim, organizado, né? A cadeira é aqui que tem que ficar nessa posição, né? Mas eu gostei da cadeira, falei assim, eu acho que meus netos vão adorar essa cadeira. E quando eles chegam lá em casa, a gente vai na sala para ver, a primeira coisa que eles pegam é se rodar na cadeira. Ela tem a função dela. Tem a função dela, ela pode não estar na melhor posição, mas ela é super utilizada, porque eles adoram rodar. E quando eles cresceram, aí um dia a Helena falou, vovó, olha o que eu fiz, ela tirou a almofada, a coisa, botou no chão, e ela mesma roda com o pezinho, se joga na coisa e faz rodando. Então, às vezes, alguma coisa assim, que você escolheu e não queria nem escolher porque ia ficar fora do lugar, foi tão bem utilizada depois. É, né? Que a função dela hoje não é a função que você pensou. Você não, é a função que eu pensei. Você pensou na função de sentar, e para ela tem uma outra função. Isso é muito bacana. A função lúdica, né? É. E até os sofás, né? Agora, o que adianta você ter um sofá se você não puder sentar e não puder correr em cima dele, né? É isso aí. Marlene, me fala uma coisa assim, eu sei que você viaja bastante, né, e queria que você falasse um pouquinho das suas experiências fora e dentro, quando você volta para casa, como que isso funciona para você? É assim, eu gosto muito de viajar, conhecer coisas diferentes, e daí lá eu gosto, não gosto, mas é incrível que quando a gente conversa com um grupo, que a gente viaja com amigos, eles querem, isso eu quero levar para minha casa. Mas eu tenho viajado, eu tenho achado bonito, mas eu gosto tanto da minha casa que eu não digo assim, isso aqui eu quero levar para minha casa, né? Eu assim gosto, mas eu ainda acho que a minha casa, as minhas escolhas foram as melhores, e isso me deixa muito feliz, porque já que eu estou conhecendo tanta coisa diferente, eu continuar achando que a minha casa ainda é melhor, né? Não tem assim um quarto de hotel que diz, esse eu queria para mim, eu digo, não, o meu quarto continua sendo ainda melhor, né? Então isso eu acho muito gostoso de eu pegar, conhecer tanta coisa boa e eu ainda ser bem feliz nas minhas escolhas dentro da minha casa. E aí a gente pode pensar nisso assim como sendo autêntico, né? Você realmente escolheu o que realmente você queria ter, como você queria, né? Eu acho isso muito legal. Que a gente vê, e hoje no Brasil e no mundo isso está crescendo, eu estou amando, que a cultura brasileira está sendo mais valorizada. Sim. Então, eu acho tão bacana quando a gente escolhe as coisas que a gente quer, que a gente viveu. Você falou da cadeira da sua avó, né, da mesa. Isso é ser autêntico, é ser você. Então, você não tem que parecer nada com ninguém. Você tem que escolher o que te faz sentido. E aí, uma vez eu fui numa casa, estavam tão preocupados, né, em receber bem e tudo, né? Era uma casa mais simples. Eu falei, não se preocupe. É assim, eu adoro vir na sua casa, eu me sinto muito bem aqui na sua casa. Ela disse, mas não tem luxo? Eu falei, sim, mas não é isso o importante, né? Aqui nós temos o luxo do acolhimento, o luxo do capricho, o luxo da sobremesa predileta minha que você fez, do lençolzinho cheirosinho que você colocou, do sabonete que você caprichou,
né? Então, isso é luxo também. Luxo é experiência. De fato, A é experiência de você experiência. ser bem recebido e você foi esperado, né? É a experiência que você tem. Porque às vezes você está, que nem você falou, você está em hotéis maravilhosos, mas completamente frios, completamente impessoais. Sim, sim. Né? Não. Legal. Eu vou fazer umas perguntas para você. É um jogo rápido. Você Tá responder bom. com palavras, pode Vamos ser? lá. Será que eu vou conseguir, já que eu sou tão falante? Não, vamos tentar. Vamos lá. Marlene, chegar em casa é... Delicioso. Sua casa representa... Aconchego. Seu lugar favorito na casa? Eu já disse, é o meu quarto. Seu quarto, você já meu falou. Quarto. Fazer projetos é, acima de tudo... Investimento. Ótimo. E o resultado final de um projeto é? Une, né? Agora eu acho que eu não vou conseguir dizer. Une bom gosto, une o conchego, une suas expectativas, de você querer voltar para sua casa. Então eu acho que é tudo de bom. Que maravilha. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Como que você imagina o planejamento das residências e dos locais de trabalho, você como cliente, para daqui aos próximos anos, 10 anos? Como que você imagina que essa relação vai ficar? Se você realmente pretende continuar ou não? Porque tem muitas pessoas que hoje estão usando a inteligência artificial para projetar, né? O que se fala disso? Eu acho que eu prefiro, assim, eu estou muito preocupada com a inteligência artificial, principalmente nesse trabalho que eu faço de voluntariado, né? Eu acho, assim, que a inteligência artificial, ela pode te ajudar bastante, mas o fundamental, assim, é o que você quer, como que você quer, como que você vai se sentir bem. Eu acredito muito ainda que o ser humano vai continuar valorizando o trabalho do outro ser humano, de como que aquele ser humano vai se sentir naquele projeto, dentro daquele projeto, dentro daquela sala. Então, a inteligência artificial, eu estou mais na torcida para que ela seja, no máximo, cativante, e não o ator principal da vida da gente, né? Então, acho que é muito importante a gente utilizar, como eu disse, as ferramentas, mas é muito importante também você ter muito lado humano desenvolvido, que sinta o lado humano, da preocupação de um ser humano com outro ser humano. Então, os escritórios precisam continuar sendo pensados por nós, seres humanos, né? Precisa continuar sendo recebidas as outras pessoas de uma maneira, né, acolhedora, de uma maneira, eu gosto muito da palavra acolhedora, né? De uma maneira assim que ela se sinta bem, seja para te visitando, seja para trabalhando, que a sua casa continue sendo um espaço, né, que você possa receber sua família e que ela se sinta bem, que tenha conforto visual, conforto, né, físico. Mas eu acho assim que a gente precisa continuar cuidando disso e preservando isso. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Mas... E eu concordo 100%, porque hoje a gente está vendo vários estudos falando do aumento de burnout em locais de trabalho, depressão, ideação suicida, um monte de coisas gravíssimas, principalmente na população jovem. E, às vezes, a gente não tem noção de como o espaço físico impacta em tudo isso. Impacta. Muitas vezes as pessoas falam, isso é mental. Não é mental só. Pode até ser, mas tem muita coisa por trás que impacta, porque hoje a gente fala, já se sabe, né, há algum tempo, a gente passa mais de 90% do nosso tempo em áreas fechadas, seja casa, escritório. Então, quando você está com um espaço que não é planejado e que é pensado a nível geral, só no comercial, só porque é tendência ou porque, né, e você não pensa na pessoa, o quanto você está impactando a vida dessa pessoa. Sim, né? eu acho que é qualidade de vida, porque o profissional vai ser mais produtivo quando ele estiver num ambiente que ele se sinta bem, quando ele se sente bem, que ele gosta do que está fazendo. Então, você precisa ter essa preocupação também, dar conforto. Eu lembrei agora de uma pessoa que passou pelo escritório, ali pela Monverde, ela saiu, foi para outro escritório,
né? Porque aí ela falou assim, Marlene, eu achei que eu ia adoecer. Eu falei assim, eu não tinha claridade, eu não tinha uma cozinha para eu aquecer meu café, eu não tinha, né, o banheiro era coletivo. Então eu fiquei pensando nela, ela falou assim, ainda bem que agora foi de passagem, a gente está indo para outro, porque ela também estava de passagem, né? Então eu falei assim, eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, como que impacta? Como que essa pessoa trabalhou durante esse período triste, né? Achando que ia adoecer por causa do ambiente para o qual ela tinha passado por algum período, né? Sim. Então eu acho que é muito importante mesmo, e importante também a casa, né? Porque como que você vai chegar na sua casa e você pensar 10 vezes em voltar para sua casa? Você tem que estar ansioso para voltar para sua casa, né? Uma vez a gente pegou uma cliente que ela tem problema auditivo e para ela o barulho do pelo de vassoura incomodava ela. Então olha como é importante você olhar o material de revestimento, Sim. a questão de isolamento acústico, uma série de coisas, porque a pessoa tem sensibilidade auditiva. A gente teve uma outra cliente que ela tem sensibilidade visual, então assim, luz para ela é um problema, ela sempre tem que estar em meia luz. Então são coisas... Bem ao contrário de mim, que eu Bem quero ao contrário. luz. Eu quero luz. E essa questão aí é muito interessante tem o sinestésico, o visual, tem o auditivo, né? E às vezes você tem um pouco de cada. E o meu visual foi desenvolvido, porque eu sempre fui bem mais sinestésica, né? E aí, à medida que você vai vendo, estudando, prestando atenção nas coisas, você vai desenvolvendo também o visual para te fazer feliz também, né? É isso aí. Mas ok, obrigada pelo Eu que papo, amei agradeço, conversar com você. Eu agradeço.